Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje estamos no dia 11 de Tevet, 5.784, a contar da criação. 23 de dezembro de 2023, é a era comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no sétimo dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat. E nós estamos aí, então, no encerramento da nossa Parashá Vaigash, que significa aí ele se aproximou, ou ele aproximou-se, né? Falando de Yehudá, que se aproxima de Iosif. Vimos aí o desenrolar dos fatos até o momento em que Iosif se revela, que é o irmão que eles venderam para a terra do Egito como escravo. Então, nesse aspecto aí, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, o desenrolar de um momento muito aflitivo, que durante 22 anos angustiou Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov, e também deixou com que os 10 irmãos ficassem durante 22 anos realmente bem perturbados, né? Não sabendo a localização de Iosif, procurando por ele, mas ao mesmo tempo estando em conflitos interiores, né, os 10 irmãos. E por isso, o momento da revelação de Iosif aos seus irmãos, né, revelando para eles: eu sou o vosso irmão, a quem vocês venderam na terra do Egito, para ser escravo. E logo em seguida ele vem e traz uma palavra de conforto dizendo: não se atemorizem, não tenham pavor, foi Deus que me enviou para o Egito para salvar vocês. Iosif fez um papel naqueles dias, realmente um papel semelhante de Mashiach, né, trazendo realmente soluções, trazendo realmente a presença divina e trazendo a salvação da parte de Deus, né? Então Iosif fez esse papel sem sombra de dúvidas ali. E depois ele envia então os seus irmãos de volta à casa de seu pai, e ali eles vão então preparar, né, o pai para receber a notícia. Aí onde que nós temos Serach, a filha de Levi, que vai com a sua harpa cantando ao vovô Yaakov, né? Yaakov vive, aliás, Iosif vive, e ele governa no Egito, né? Ele governa o Egito. E dessa forma ela foi fazendo a sua harpa e a sua melodia e a sua canção, até que Yaakov ele acabou sorrindo e disse à sua neta Serach: bonita a sua canção, parece boas notícias. E ele acaba abençoando Serach para que tenha uma vida longa, né? Então, essa vida longa acontece exatamente de que forma? Quando o povo egípcio estava dominando Israel como escravos, e aí aparece Moshe, e Moshe traz então, o instrumento de Deus para trazer a libertação ao povo judeu. E ele precisava localizar o esquife de Iosif para que pudesse transportar os restos mortais de Iosif. E quem estava lá? Serach, ainda estava viva. Toda esta geração aqui morreu, faleceu. Somente Serach estava viva e mostrou para Moshe onde estava o esquife, no ponto em que estava dentro do rio Nilo, onde estavam os restos mortais de Iosif. E então, Serach, ela realmente foi abençoada com uma vida longa, né? Até chegar esse momento decisivo na vida de Moshe, do povo judeu, e concretizando, sem sombra de dúvidas, a questão de transportar os restos mortais de Iosif para a terra prometida. Então, nós vemos essa questão toda aqui, e também agora, né, nós temos aí, então, a preparação do encontro entre Yaakov e Iosif, né? E nesse sentido, então,
Iacove empreende viagem para o Egito para encontrar com Iosif e ao mesmo tempo proteger a família da morte, da seca, da fome que estava assolando o mundo inteiro, menos na terra do Egito, porque havia mantimentos na terra do Egito, de acordo com a sabedoria que Deus deu a Iosif para armazenar os alimentos, ok? Então nós vamos ver aí hoje sobre o encontro de Iacove com Iosif. O faraó se encontra com a família de Iosif, né? E Iacove, ele vem e abençoa o Paró, né? O Paró é abençoado, o Egito é abençoado, o rio Nilo é abençoado através de Iacove Avino, né? Então, onde que nós vamos ver o desenrolar desses fatos para os nossos dias de hoje, ok? Os nossos mestres, eles trazem para nós esse momento em que Iacove chega à terra do Egito, e ali então encontra, né, Iosif, o Paró, e também se estabelece na terra de Goshen, a melhor parte do Egito, onde o povo judeu vai ser ali hospedado, e eles vão fixar ali residência por um bom tempo, ok? Então os nossos mestres, eles trazem para nós a seguinte questão: será que tenho permissão para deixar a terra de Israel? Perguntou Iacove a Deus. A terra de meus pais, onde Deus se lhe revelou para mim? Talvez eu não possa viver entre os egípcios que não temem a Deus. Iacove, ele foi até Beersheba justamente para perguntar a Deus se ele poderia realmente deixar a terra Canaã, a terra prometida, né? E ali então ele recebeu a resposta de Deus, que lhe disse: não temas em vir ao Egito, irei acompanhá-lo e protegê-lo, farei com que seus filhos não fiquem lá para sempre, vou resgatá-los e trazê-los de volta para Israel. Então, dessa forma, Iacove toma a decisão e ele vai realmente para a terra do Egito. Mas é interessante, segundo os nossos mestres que falam pelo Talmud, que não temas, disse Deus, em ir ao Egito, irei acompanhá-lo e protegê-lo. E também Deus fez uma promessa dizendo que os filhos de Iacove não permanecerão lá para sempre, que ele vai resgatá-los e trazê-los de volta. Ou seja, Deus está falando claramente para Iacove Avino que ele não vai deixar os filhos de Iacove para sempre no Egito e que ele mesmo vai resgatá-los e trazê-los de volta à terra prometida. Então aí nós já vemos antecipadamente que Moshe de fato é um instrumento de Deus para trazer a libertação para o povo judeu. Mas quem de fato liberta o povo judeu é Deus. Moshe é apenas o profeta de Deus, é um instrumento de Deus para levá-los para a terra prometida. Mas é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz os sinais, os prodígios, as maravilhas em toda a terra do Egito, principalmente com referência às 10 pragas, né, conhecidas. Então, dessa forma, Iacove, então, ele prepara toda a sua casa e desce para o Egito, né? E dessa forma, segundo o Midrash, fala que Deus mandou 600 mil anjos para acompanhá-los a este país estranho e protegê-los, né? Então, os nossos mestres trazem esse conhecimento sobre 600 mil anjos acompanhando Iacove e toda a sua família para descer ao Egito. Iacove disse para o seu filho Yehudá: vá na frente para preparar casas no Egito, onde possamos viver. Prepare também um Beit Hamidrash, que é a casa de estudos, onde eu possa ensinar a Torá a todos vocês. Então, a partir do momento que Iacove teve
de fato, como se fala, a permissão de Deus para deixar a terra prometida, a primeira coisa que ele se preocupou foi exatamente com a casa de estudos, o Beit Hamidrash, casa de estudos. Por quê? Porque sem o estudo, o homem perece. Sem o estudo da Torá, o povo judeu perece. Então a preocupação maior não foi nem encontrar Yosef, depois de 22 anos, mas foi em estabelecer casa de estudos da Torá. Então vejam bem que na nossa vida nós precisamos colocar prioridades, dar prioridades, estabelecer prioridades. Então é importante nós vermos aquilo que é de fato essencial. E aí, na medida, você vai realmente escalonando, né, as prioridades da sua vida. Vejam bem que Yaakov, ele colocou como prioridade buscar a orientação de Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, ele se preocupou em ter uma casa de estudos, Beit Hamidrash. Depois, ele se preparou para encontrar o seu filho amado, depois de 22 anos. Então, nós temos exatamente a preocupação de um tzadik, um justo, sobre o que fazer na sua vida. Então, o exemplo de Yaakov é para estimular a cada um de nós o quanto que nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Buscar em Deus orientação para o nosso dia a dia, estabelecer casas de estudos, né? Então, por exemplo, a nossa sinagoga Benei Noach, regional Bauru, está estabelecido na Avenida José Silvestre 2, número 7-45, no Jardim Silvestre 2, Bauru, né? É a nossa casa de estudos ali. E juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, nós estamos ali trazendo os estudos para o povo que ali se apresenta, seja aqueles que são membros, propriamente dito, que estão ali conectados diretamente conosco, e sejam pessoas que querem conhecer a sinagoga Benei Noach, né? Então, as pessoas que querem conhecer uma sinagoga Benei Noach, ou seja, qual é a finalidade da sinagoga Benei Noach? É exatamente dar uma porta aberta para os não-judeus, para que possam realmente servir a Deus ombro a ombro com o povo judeu, sem se preocupar com conversão ao judaísmo. Temos um estilo de vida judaica com orientação rabínica, por isso o nosso orientador, a nossa liderança Benei Noach Brasil é o nosso Rav Yaakov Giranstadis, que é um rabino rabade ortodoxo, que é o nosso orientador, a nossa liderança, é onde que nós seguimos as suas orientações para o nosso dia a dia. Então nós estabelecemos casa de estudo. Isto é essencial para cada família, para cada pessoa no seu pessoal ou no seu coletivo. Porque sem esta casa de estudos, as pessoas ficam vagando como baratas tontas. Então, Yaakov, ele demonstrou a sua maior preocupação depois de buscar em Deus orientação, precisamente fazendo a sua prece a Deus, que ele sabe que é o único poderoso para socorrer, ajudar e trazer soluções, bem como, em segundo lugar, ele se preocupou com o Beit Hamidrash, a casa de estudos. Então, dentro desse escopo, né, a sinagoga Benei Noach regional Bauru, na Avenida José Silvestre 7-45, no Jardim Silvestre 2, ali vizinho do Meridota, é a casa de estudos que nós temos aqui na região, é a única casa de estudos que nós temos na região, para poder trazer o conhecimento da unidade e da unicidade do único Deus. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, nem morreu e nem ressuscitou. Ele é o que ele é.
Ein Sof, ou seja, literalmente, aquele que é sem limites, o infinito, o único Deus, Criador, Redentor e Salvador, único. E por isso que nós falamos, né, constantemente, né, aqui de Bauru, a cidade sem limites para o Brasil e para as nações. Porque queremos honrar o nosso Deus, que é Ein Sof, sem limites, e queremos honrar o nome da nossa cidade, Bauru, como uma cidade sem limites. E por isso, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ela está com as suas portas abertas todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, para a celebração do Shabat, né? E todos os sábados, a partir das 17 horas, para os estudos concernentes à Torá, às 7 leis de Noach, e com referência ao Sidur Bnei Noach e ao Guia Bnei Noach. É trazer conhecimento, sabedoria, entendimento para as pessoas, para que juntos possamos servir a Deus, ombro a ombro, com o Filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, servimos em igualdade de condições para com Deus. Deus se alegra quando o fazemos, seja judeus dentro do seu escopo, dentro da sua realidade, né? E para os não-judeus, os Bnei Noach, dentro da sua realidade, com orientação rabínica, seguindo as orientações, ok? Então, por isso, Yaakov disse ao seu filho Yehudá, vá e prepara casa de estudos, para ensinar a Torá a todos vocês. Então, isso é importante, né? E dentro da nossa configuração, ensinar a Torá e as 7 leis de Noach. Aí chega um momento precioso que é o encontro de Yaakov com Yosef, né? Então, quando Yosef soube que o seu pai estava chegando, estava já próximo, ele preparou a sua carruagem e foi ao seu encontro para lhe dar boas-vindas e cumprimentá-lo. Yosef, como vice-paró, vice-governador, ele tinha os seus servos que poderiam preparar e preparavam as suas carruagens, né, o seu veículo de transporte, etc. e tal, né? Mas, nesse momento, Yosef, ele mesmo preparou a sua própria carruagem para ir ao encontro do seu pai. Ou seja, a sua ansiedade do ponto positivo fez ele agir. Ele não mandou ninguém preparar a sua carruagem. Ele não mandou ninguém fazer por ele o que ele deveria fazer. Então ele vai, prepara a sua carruagem e segue ao encontro do seu pai e de todos os seus familiares. O exemplo que fica aqui é que há momentos que você não pode esperar por ninguém. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem pessoas que dizem assim, é um exemplo, né? Eu vou fazer o bem por uma pessoa, para uma pessoa, né? E ele fala, bom, primeiro eu vou orar, depois eu vou esperar. Ele tem que agir. Ele não pode esperar. Aquilo que é da vontade de Deus, você não tem que pedir orientação, você tem que fazer. Você tem que fazer e acontecer. Esse é o exemplo que Yosef deixa para nós aqui nessa questão. Então, muitas vezes, né, tem aquela questão, se Deus quiser, né? Deus, ele quer o melhor para você. Você só precisa mudar um pouco o seu palavreado. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Deus quer que você faça aquilo que é de melhor, aquilo que é de bom. E aquilo que é de melhor e de bom, você não precisa pedir para Deus para fazer. Você só precisa pedir para Deus orientação como fazer. E colocar a mão na massa. Ir em frente, Ashrei. Fazer e acontecer. E não ficar esperando.
Vamos ver se cai canivete aberto do céu, se cair é o sinal que eu devo ir. Não. Aquilo que é do agrado do Pai, não é se Deus quiser. O que é do agrado do Pai é para ser feito, e deve ser feito sem esperar. Então, por isso, acrescente esta sabedoria na tua vida, sem sombra de dúvidas. Então, no momento do encontro, Yaakov e Yosef, a princípio, Yaakov não reconhece Yosef, porque ele está totalmente, depois de 22 anos, ele está totalmente diferente, né? Aquele menino não é mais aquele menino. É um homem formado, e ele está com trajes, né? Características do Egito, né? E vem com uma carruagem imponente, né? Então, Yaakov acha que é uma pessoa importante politicamente falando, e ele então não reconhece, né? Ele sabe que ali estava chegando um nobre egípcio, né? Que estava cavalgando à sua frente e se curvou em respeito. Então, esse momento que Yaakov ele se curva, ele não se prostra, ok? Ele não se prostra ao chão, ele se curva. É um sinal de respeito a uma autoridade, entendeu? Então, nesse momento, então, Yaakov, ele se curva em respeito àquela autoridade egípcia que estava se aproximando dele, né? Então, aí, alguns veem nesse caso, que realmente, nesse momento, se cumpre também outra parte do sonho, né, de Yosef, que fala que o seu pai se curvou diante dele, né? Então, tem essa questão aí também. Yosef começou a chorar porque o seu pai se curvou perante ele. Disse a seu pai quem era, abraçou e beijou. Na verdade, aquele momento solene do reencontro de Yaakov, né, realmente era um momento em que Yaakov estava se curvando primeiramente para Deus, de poder chegar até aquele lugar. E naquele momento em que ele faz o seu curvar-se, ele também está recitando o Shema. Yosef vem, abraça e o beija, mas ele está reclinado, ele está curvado, fazendo o Shema a Hashem, a sua declaração de fé monoteísta. Ele queria tanto beijar Yosef, e a quem não via há 22 anos, mas ele se conteve e primeiro completou o Shema em agradecimento a Deus por esse momento precioso. Então vejam bem, amados, também outra lição que fica para nós. Yaakov, ele tinha todo o direito de realmente se extravasar nesse encontro depois de 22 anos com seu filho Yosef. Mas ele se conteve, se controlou, e ele buscou agradecer àquele que proveu o momento maravilhoso para ele. Então ele fez o Shema. E quando ele faz o Shema, ele se contém para abraçar e beijar o seu filho depois de 22 anos. Então, mais uma lição que fica para nós. Que os melhores momentos da nossa vida, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de agradecer a Deus, de levar o seu santo nome, antes de desfrutarmos aquele bem que está nos acontecendo, aquele momento precioso. Nós precisamos reconhecer o favor de Deus em nosso benefício. Então, Yaakov, ele fez Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malto Leolam Vaed. E aí ele pôde abraçar, beijar o seu filho e matar a saudade, por assim dizer. Então, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma esse detalhe. É Deus em primeiro lugar, é Hashem em primeiro lugar, é Adonai em primeiro lugar e ponto. Esse é o objetivo com o qual nós precisamos estar sempre preocupados. Dar a honra a quem devidamente merece honra.
que é o nosso Deus. E aí sim, em seguida ele vai desfrutar daquele momento em que Deus lhe concedeu um momento propício a beijar e matar a saudade do seu filho querido. Quando Yaakov ele olhou para o rosto de Yosef, ele pôde ver que seu filho ainda era um tzadik. A felicidade de Yaakov não teve limites. Dentro desse escopo, nós queremos trazer aqui a reflexão sobre esse momento em que ele olha o rosto. Ele olha para o rosto de Yosef. E quando ele olha para o rosto de Yosef, ele diz: Yosef, ele está vivo. Não era o reconhecimento de que ele estava vivo no sentido físico, mas Yaakov estava dizendo, ele está vivo no sentido espiritual da palavra. Ou seja, quando Serach estava cantando para o vovô, o meu tio Yosef vive e ele governa o Egito. Naquele momento, Yaakov ele teve a certeza absoluta que o Egito não governava Yosef, mas Yosef era que governava o Egito. Ou seja, trocando nos nossos miúdos, não é o mundo que dirige você, não é o mundo que domina sobre você, mas é você que domina sobre o mundo. Esse é o nosso desafio diário. Ah, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Ah, todo mundo faz aquilo, eu também vou fazer. É o mundo dominando você. É você sendo guiado pelo formato do mundo e não pelo formato da Torá e das 7 leis de Noé. Então, os nossos mestres dizem assim: Yaakov e seus filhos vão ao Egito e Yaakov finalmente encontra-se face a face com Yosef. Sua reação chamou a atenção de nossos sábios. Por que Yaakov disse a Yosef no momento do encontro, que nós vemos aqui em Bereshit capítulo 46 e o verso 30, onde diz: agora eu posso morrer, disse Yaakov. Eu já estou confortado, pois eu vi tua face, e tu ainda está vivo. Não era no sentido físico que Yaakov estava falando. Então, no hebraico, os nossos mestres dizem assim: o que chamou a atenção dos nossos sábios, porque Yaakov disse a Yosef no momento do encontro: Amutá, Rapaam, Achare, Reoti, et panecha, que odecha, rai. Já posso morrer agora, depois de ver teu rosto, pois ainda vive. Ou seja, segundo o comentarista da Torá, Or HaChaim HaKadosh, ele pergunta por que Yaakov concluiu nesse momento que ele era nesse momento que ele era desconhecido. Ele respondeu que ainda restava a Yaakov uma dúvida, mas ao ver o seu rosto certificou-se definitivamente que seu alto nível de espiritualidade foi resguardado. Os tzadikim, os justos, reconhecem o nível de seu semelhante apenas olhando para o seu rosto. Então vejam bem, Yaakov ele recebeu a notícia primeiramente através de Serach, a sua neta. Yosef, meu tio Yosef vive e governa o Egito. Aquilo desceu, aquilo alegrou, aquilo reavivou a sua alma. E ele sorriu e ele disse a Serach: uma boa notícia, uma boa canção você está cantando. Isso é sinal de boas notícias. E abençoou-a com vida longa. Aí chegam os seus filhos. Os seus filhos falam então da notícia que Yosef está vivo. Ele ainda duvida,
se ele está vivo de fato. Mas aí ele olha para as carruagens e ele vê que somente as carruagens, somente um governante do Egito poderia autorizar que as carruagens saíssem do Egito. E quando ele vê as carruagens, ele realmente lembra do último estudo que teve com Iosef, que é o Eglá Arufá, de Devarim 21, Deuteronômio 21, que é a respeito do quebrar a nuca de um bezerro. Então, Iosef já tem a certeza ali, né, de que de fato José está vivo, fisicamente falando. Mas ainda lhe restava uma dúvida se ele estava vivo espiritualmente, ou seja, verdadeiramente, será que ele está vivo? Então, nesse momento que ele vai e encontra, ele olha para o rosto de Iosef, e é onde que ele diz: já posso morrer agora, depois de ver seu rosto, pois ainda vives. Fisicamente ele estava vivo, mas para Yaakov era importante saber se ele estava vivo espiritualmente. E por isso os sábios dizem que um tzadik, ele de fato vê o nível espiritual do seu semelhante olhando para o seu rosto. E o tzadik Yaakov, ele olhou para o seu filho Yosef no seu rosto. E ao olhar para o seu rosto, ele viu que havia brilho, luz. O Egito não conseguiu apagar a luz que há em Yosef. Mas como que se adquire esta luz? Há vários níveis. Por exemplo, o nível de Moshe foi um nível tão elevado de luz que o seu rosto brilhava e ele precisava colocar um véu no seu rosto. As pessoas tinham certo receio de olhar para o seu rosto que brilhava, literalmente falando. Então, há níveis de brilho no rosto do ser humano, que representa níveis espirituais daquela pessoa. Então, como que se adquire isto? A resposta vem através do rei Salomão. Em Kohelet, Provérbios capítulo 8, verso 1, né? Ele diz assim, vamos ver aqui, em Kohelet, que é Eclesiastes, corrigindo, ele diz assim: Rohmat Adam Tair Panav. A sabedoria do homem ilumina o seu semblante. A sabedoria do homem é o conhecimento da Torá, e para os Benenor, o conhecimento da Torá e das 7 leis de Noar. Ilumina o seu semblante. O nível espiritual do indivíduo irradia luz para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Então esse nível de luz você pode ter, mas como que você conquista esse nível de luz para o seu semblante? Estudando a Torá e estudando as 7 leis de Noar. E esta é, sem sombra de dúvidas, uma das finalidades que nós temos aqui, através de cada shiur que nós trazemos em A Tarde com a Torá, para fazer o seu rosto brilhar, para que aonde você estiver, e todos aqueles que estiverem à sua volta, possam olhar para você e perguntar: por que o seu rosto brilha? Por que esta luz em tua vida? Porque há luz nos teus olhos? Porque o teu semblante irradia luz? Aí você vai ter a resposta. Por causa da Torá e das 7 leis de Noar.
Então, dentro desses aspectos, amados, nós vemos aí, sem sombra de dúvidas, né, que o quão é importante estudar, estudar e estudar. Por isso a preocupação primordial de Yaakov Avinu, mandando Yehudá à frente para preparar casa de estudos. Não adianta morar em palacete, não adianta morar em palácios, não adianta nada morar numa casa por mais simples que seja, se as pessoas não estiverem envolvidos com o estudo da Torá e das 7 leis de Noé. Nada vai servir. E nós fomos chamados para sermos sócios no projeto de Deus de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E que forma que nós vamos transformar isso? Dissipando as trevas, com todas as suas variações, com todas as suas raízes e companhia limitada. E como que nós dissipamos as trevas? Sendo luz. Sem luz, você não consegue dissipar as trevas. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele disse: a luz que há em ti faça a escuridão brilhar. E é por isso que a presença divina em nós, a luz divina em nós, é para que possam, através das nossas vidas, irradiar essa luz, dissipar as trevas e fazer com que o mundo seja melhor. Não olhe para as questões negativas e destrutivas que estão acontecendo aí. Olhe por aquilo que você pode fazer para mudar essa história. É isso que é importante. O que eu posso fazer para mudar essa história? O que eu posso fazer para mudar esta escuridão em luz? Dissipar as trevas e fazer com que a luz cada vez mais se expanda. Eu primeiro preciso ser luz. Através do quê? Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé. E assim nós vamos alcançar o objetivo de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Logo em seguida, depois dos encontros e depois de matar a saudade, né? Então Yosef, ele vai apresentar os seus pais realmente ao Paró, né? E lá vai para o Paró. E lá durante a conversação com o Paró, então o Paró ele quer saber no que trabalham os irmãos de Yosef, né? E então os irmãos responderam: somos pastores. Por favor, permita que vivamos no distrito de Goshen, onde há muitos campos bons para o nosso rebanho. E o faraó concordou. E os irmãos de Yosef ficaram satisfeitos, pois não queriam viver na capital, o centro de todas as coisas perniciosas, prejudiciais à saúde espiritual. E puderam então ser separados na terra de Goshen e ali poderem viver melhor. E por eles serem exatamente pastores, né, eles também não foram separados para fazer parte do exército do faraó, né? Então eles foram cuidar dos seus rebanhos, né? Eles desejavam levar uma vida calma como pastores para ter tempo para servir a Deus e estudar a Torá, que era esta é a escola de Yehudá, né? Fazer nesse sentido. Também Yosef, né, levou o seu pai à presença do faraó e ali conversaram, e no momento de sair, né, da presença do faraó e ir para a terra de Goshen, então Yaakov, né, ele abençoa o faraó e diz, né, posso reuni-lo e inundar a terra para que ela possa produzir de novo. Deus realizou a bênção de Yaakov. Após 2 anos de fome, as águas do Nilo inundaram de novo a terra e os cereais começaram a crescer. A fome então terminou. Como o sonho do faraó, ele foi mencionado 6 vezes,
e sempre estava conectado com o número 7, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas viçosas, 7 espigas magérrimas, né, etc e tal. Então, como o sonho do faraó foi mencionado 6 vezes, e o 7 estava conectado direto com o sonho, então 6 vezes 7 dá 42. Então, no princípio, o decreto de Deus era 42 anos de seca e fome em todo o mundo. Mas aí Iosif intercede junto a Deus, pedindo para Deus deixar apenas para 7 anos, que é muito tempo. E Deus ouve a prece de um tzadik, que é Iosif, e ele então de 42 anos, ele diminui para 7 anos. Mas depois de 2 anos de fome, quando Yaakov chega na terra do Egito, ele abençoa o faraó e ele abençoa o rio Nilo, para que o rio Nilo possa fluir, inundar a terra com as suas águas e voltar novamente a produzir. E Deus ouve a bênção de Yaakov e ele abençoa o rio Nilo, e o rio Nilo vem transbordar, irriga a terra, e a terra começa a produzir novamente os seus cereais. Ou seja, o que era para ser 42 anos, veio para 7 anos. E o que era para ser para 7 anos, ficou apenas em 2 anos. Por causa de quê? Por causa dos tzadikim, Iosif e Yaakov, que rogaram junto a Deus, realmente pedindo que o tempo fosse, de fato, redimido, que o tempo fosse encurtado. E isso traz para nós também que lição? Que quando nós fazemos as nossas preces, nós precisamos estar conectados nas nossas preces. Quando nós estamos reunidos nas nossas comunidades, nas nossas sinagogas Beneinor, as pessoas precisam compreender que não está no mercado de peixe. Uma gritaria, uma conversação que misericórdia. As pessoas precisam compreender que a sua casa, o seu lar, a sua comunidade, a sua sinagoga Beneinor são lugares sagrados. Então não é para ficar com mexeriqueiro, com blá blá blá, blé blé blé, bli bli bli, blá 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 e blu blu blu. Não é para ficar alienado, desconectado. Por que você está fazendo sua prece na sua casa? Por que você se dirigiu à sua comunidade Beneinor ou à sua sinagoga Beneinor? Qual é a finalidade? É para fazer mercado de peixe? Vai para a feira livre. Aqui não é o seu lugar. Vai para o Ceasa. Lá tem várias estantes lá de peixe lá. Vai lá tagarelar lá. Mas dentro da sua casa, dentro da sua comunidade Beneinor, dentro da sua sinagoga Beneinor, reverência, respeito. Você está tendo um encontro com o Rei dos Reis dos Reis. E não é para ficar aí com bate-papo, não. É respeito, é reverência. É momento em que realmente você vai entrar numa conexão com Deus que é Ein Sof, aquele que é sem limites, aquele que é o infinito. E que é o único Redentor e Salvador, não tem outro além dele. E você vai perder esse tempo com tagarelices, então é preciso tomar cuidado com isso daí, ok? Vejam bem como que Deus ele ouve a oração de um tzadik, de um justo. Para os Beneinor, Maimônides diz, os mestres dizem, que todo não-judeu que abandona sua idolatria, abraça as 7 leis de Noah com uma orientação rabínica, abraça o monoteísmo com fundamento judaico e passa a viver esta realidade de fé, ele é chamado de tzadik entre as nações, um justo entre as nações.
Então vejam bem a graça e o poder que Deus está dando a você, Ben Noach ou Bat Noach, Ben Noach, filho de Noach, Bat Noach, filha de Noach, de você ser chamado uma pessoa justa. E a sua prece tem muita eficácia se você realmente tomar posse dela, da sua posição. Então aqui fica mais uma lição para nós, sem sombra de dúvidas. O quanto que Deus ouve, sim, as preces de um justo. Ok? E por isso, Iacov e a sua família, instalaram-se em Goshen e ali ficaram. E Iosif cuidou para que todos recebessem alimentos adequadamente. Então, amados, que fica para nós aqui que a luz que brilha no semblante do ser humano, seja você homem ou mulher, o semblante que brilha vem através de estudo da Torá e estudo das 7 leis universais. A sua prática diária, somado a esses dois, temos aí a Teshuvá, as preces diárias, a Tzedakah. Elas são apenas somatórias dentro desse aspecto, para aprimorar, de fato, a nossa vivência espiritual com Deus. Que as pessoas possam olhar para o teu rosto e possam dizer, ou perguntar, por que o seu rosto brilha? Qual o motivo dos seus olhos brilharem assim? O que tem você que eu não tenho? Que isso seja precioso na sua vida e no seu dia a dia. É para isso que Deus nos chamou, para brilhar. Então, por isso, seja forte e brilhe. Não deixe o Egito governar você, governe o Egito. Não deixe o mundo controlar você, controle o mundo. Está em você esse poder. Por quê? Porque Deus deu a cada um de nós esse poder. Ok? Baruch Hashem. Às 19h31 nós temos a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Então, até as 19h31, alimente esta chama que há em ti e faça cada vez mais ela brilhar na sua vida e através da sua vida. Lembrando sempre que, em primeiro lugar, o soberano dos mundos, Hashem, o eterno, o único Deus todo-poderoso, sempre seu foco nele, para que em tudo ele possa te dar sabedoria, orientação, para que você possa agir na luz. E assim você possa transmitir aos que estão ao seu redor e aonde você for, a luz divina, a presença divina. Desde já, Shavuot Tov, a você, toda a família, todas as comunidades Bnei Noach, todas as sinagogas Bnei Noach. Que seja uma semana de muitas experiências em brilhar como a luz. Shalom, shalom. Até mais.